Vamos orar. Deus amado, estamos aqui essa manhã para ouvir a Tua voz. Pedimos que o Senhor cresça, que o pastor diminua, que os nossos corações absorvam somente aquilo que é condizente com a Tua verdade, em nome de Jesus. Amém. Então deixe-me começar esta manhã tentando despertar nos irmãos um senso estético. Normalmente nós falamos bastante sobre a verdade, mas quando nós lidamos com o cristianismo, nós lidamos basicamente com um tripé importante. Nós falamos da verdade, é um elemento crucial, mas essa verdade ela também deve ser revestida de beleza. E eu quero falar um pouquinho, quero começar essa mensagem com uma poesia, uma verdade que eu quero trazer e revestida da beleza poética, da estrutura poética. O propósito é tentar despertar durante a mensagem o senso da presença de Deus. Nós temos uma terminologia técnica para isso, uma teologia latina que nós chamamos de corandeu, ou a presença de Deus. Nós estamos na presença de Deus. Isso exige de nós reverência, isso exige de nós que de fato nos alegremos e sejamos gratos. O título da poesia é: E se não fosse o Senhor? E se não fosse o Senhor? Minha vida seria apenas retalhos, cacos disformes, uma viela cujo nome é terror. E se não fosse o Senhor? Eu já teria desistido, pois no copo rachado que carrego no peito não haveria mais gota alguma de louvor. E se não fosse o Senhor? As águas impetuosas já teriam me tragado, seria apenas uma vítima presa nos laços da dor. E se não fosse o Senhor? As lágrimas já teriam me vencido, meu leito seria uma cadeia, acordar seria um horror. Mas o Senhor sempre está ao meu lado, na noite fria, na noite escura, no dia ensolarado. Sua graça persevera em me levantar. O Senhor é compassivo com minhas fraquezas e atento aos meus gemidos. O que posso te dizer, ó Senhor, diante de tantos livramentos? Obrigado. Tenho aprendido a agradecer até mesmo pelos tormentos. Bendito seja o meu Deus, que das garras afiadas e presas das feras me livrou. Como sou forte nos teus braços, Paizinho. Teu afeto é amparo, teu amor o palpitar da alma. Sou grato, pois definitivamente não sei o que seria de mim se não fosse o Senhor. Você consegue imaginar por um momento o que seria de você sem o Senhor? Este é um exercício que nós nem gostamos de pensar e fazer. Lembrar da nossa vida antes da conversão, lembrar do lamaçal de pecado, de uma mente confusa, de um coração angustiado, de erros e enganos, de uma vida falsa que tínhamos. Mas é um exercício muito válido e muito importante para que o nosso coração seja abastecido de gratidão, para que nós sejamos motivados a cantar da maneira correta, da maneira adequada, quando nós lembramos de fato o que seria de nós sem o Senhor. Como você estaria agora se não fosse o Senhor? Onde você estaria nesse exato momento, no dia do Senhor, no domingo, se não fosse Deus transformando completamente a sua vida, a sua rotina, suas afeições e pensamentos? Se não fosse a providência do Senhor em nossas vidas, a graça salvadora e a graça pedagógica, santificadora, como nós estaríamos, como seria a nossa moral, como nós teríamos condições de pensar numa identidade em Deus e em Cristo? Uma das principais funções de uma igreja local é não permitir que nós venhamos esquecer da nossa identidade a partir do conhecimento de Deus.
Esta é uma função importante da igreja, colocar Deus e sua natureza e seu agir sempre diante dos teus olhos. Por isso que nós dizemos que a igreja é teocêntrica, por isso que nós dizemos que a mensagem é cristocêntrica, porque o propósito é fazer com que você olhe para o lugar correto e assim todos os sentimentos e pensamentos vão ser remodelados, redirecionados, vão entrar numa hierarquia correta. Nós temos uma facilidade de ter uma amnésia a respeito de Deus e do seu agir. Isto acontece por causa da nossa rotina, do nosso dia a dia. Há uma separação na nossa vida um pouco estranha, onde no domingo nós estamos na igreja louvando, cantando, adorando a Deus, mas parece que na segunda-feira tudo é diferente, é trabalho. E parece que nós não conseguimos conciliar muito bem trabalho, vida familiar, com a adoração, com o culto. Isso é um problema, enquanto nós não conseguirmos unidade na nossa vida, fizermos essa separação, esse dualismo aí na nossa vida. Nós temos facilidade de esquecer quem é Deus e quem nós somos quando nós estamos passando por um problema, por uma grande tribulação, um acidente. Uma das primeiras perguntas que surge é: por quê, Senhor? Começamos a questionar a vontade de Deus, o agir de Deus, começamos até mesmo a questionar se Deus nos ama de fato, porque nós temos uma facilidade enorme de esquecer dos atributos de Deus, da sua misericórdia, da sua graça, do seu amor. Rapidamente os nossos olhos acabam sendo obscurecidos diante dos problemas, diante das dificuldades. Mas se estamos aqui esta manhã, é porque Deus tem feito grande diferença na sua vida. Deus tem mudado os teus sentimentos, a tua maneira de sentir e de pensar. Se não fosse o Senhor em nossas vidas, nós não estaríamos aqui, nós não valorizaríamos um culto como este, nós não valorizaríamos uma comunidade como esta. Se estamos aqui, é fruto e resultado do Senhor. E o meu propósito é justamente te despertar para a presença do Senhor nesta manhã. Eu quero abrir com você o Salmo de número 124. Quero te desafiar a ler esse texto. O irmão que estava dirigindo leu o Salmo 121, o Salmo 125, quase que ele chega no Salmo 124, né? Salmo de número 121. Eu não sei se eu vou conseguir pregar com essa lindeza aqui na minha frente, não. Eu sou pai também de menina, e minha filha tem 2 anos, e a gente fica babando quando a gente vê, né? Salmo 124, a partir do versículo 1. É um salmo riquíssimo. Nós vamos fazer uma abordagem, vamos mostrar algo para os irmãos, mas certamente tem muito o que se dizer aqui. Versículo 1. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que eu diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente, as águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma, como um pássaro do laço do passarinheiro. Quebrou-se o laço, e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Então, deixe-me rapidamente falar um pouco do livro de Salmos, e aí eu vou especificar um grupo específico de salmos, e aí a gente vai lidar com o Salmo de número 124. Então, talvez os irmãos já tenham percebido, acredito que sim, que o livro de Salmos, ele, apesar de tratarmos assim como um livro inteiro, como um todo, ele é um livro segmentado. Nós temos basicamente uma divisão de 5 livros
dentro do livro de Salmos. E dentre essa divisão de 5 livros, nós ainda temos várias outras subdivisões, divisões menores. Então, não sei se os irmãos perceberam, mas notar as estruturas dos livros é importante para a nossa interpretação correta. Quando você tem estes 5 livros, o último salmo que fecha o primeiro livro, ele sempre fecha de uma maneira muito peculiar. Então, o último salmo deste primeiro livro, e vou já mostrar o que eu estou querendo dizer, ele não é apenas um salmo em si mesmo, um salmo único, ele é um salmo de fechamento, ele é um salmo de conclusão de todo o primeiro livro. Por exemplo, o primeiro livro de Salmos vai do Salmo 1 ao Salmo 41. Então veja comigo aí o Salmo de número 41. O Salmo de número 41, ele fecha essa primeira sessão. Veja o versículo 13, como é que esse salmo encerra. Salmo de número 41, versículo 13. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, da eternidade para a eternidade. Amém e amém. Então, o livro, ele se fecha bendizendo ao Senhor, glorificando ao Senhor. Não sei se a sua Bíblia ela faz essa especificação, que a partir agora do Salmo 42 você tem um segundo livro. Tem escrito aí na sua Bíblia? Então, esse segundo livro vai até o Salmo 72. Abra aí no Salmo 72. Veja comigo o versículo 18, 19 do Salmo 72. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só Ele opera prodígios. Bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se enche toda a terra. Amém e amém. O que nós estamos notando, mais uma vez, o último salmo que fecha o livro, ele bendiz ao Senhor, ele glorifica ao Senhor, e ele então traz para nós esse senso de fechamento do livro. O terceiro livro, ele se fecha no Salmo de número 89. Abra aí o Salmo de número 89. São estruturas que em alguns momentos nós não percebemos, mas que são importantes para você interpretar a Bíblia da maneira correta. Veja como é que se encerra o versículo 52. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Está notando a repetição? Então você tem a mesma estrutura, os mesmos textos, basicamente, se repetindo sempre no final de uma pequena sessão. Então o livro de Salmos é dividido em 5 partes, e o último salmo ele fecha a primeira parte, ou o primeiro livro. É isso que eu estou querendo mostrar. Veja o Salmo de número 106. Mais uma vez ele vai fechar agora o 4º livro. Veja o versículo 48. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. E todo o povo diga amém e amém. Já conhece esse versículo de algum lugar? É o mesmo versículo que nós vimos encerrando o primeiro livro, o segundo livro, o terceiro livro, o 4º livro. E nós temos agora, a partir do Salmo 107, o 5º livro. E aí você abre agora no Salmo 150. E o que é o Salmo 150? Nota aí. É um salmo de louvor. Salmo 150 diz: aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder,
louvai-o pelos poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza, louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. O Salmo 150, ele fecha os 5 livros do Salmo. É um salmo inteiro de fechamento. Você tem sempre versículos no final dos livros fechando uma seção. E o Salmo 150 precisa ser percebido e entendido como um salmo que fecha o livro dos Salmos. Ele conclui, ele encerra todo o livro dos Salmos. Então, quando estudamos o Salmo 150, nós não estudamos o Salmo separado de toda a estrutura dos outros cânticos. Por que é importante instruir a igreja assim? Porque normalmente quando nós lemos os Salmos, nós temos às vezes uma ideia de que os salmos são separados, são cânticos separados. Você lê um salmo, você lê o outro, mas na realidade há uma estrutura que liga todos esses salmos, todos esses livros. E se nós não lermos os salmos assim, nós vamos começar a interpretar cada salmo de maneira separada e vamos chegar a conclusões, às vezes equivocadas, a respeito dos salmos. Então você precisa entender aqui essa estrutura do salmo. Nós temos então estruturas menores, temos classificações menores dentro dos salmos. Certamente os irmãos já ouviram falar que existem os salmos messiânicos. Já ouviram falar? São salmos proféticos, apontando para o Messias. Nós temos salmos de ações de graças. Você vai encontrar salmos de majestade, salmos de lamento, e muito ricos salmos de lamento. Os salmos imprecatórios, né? Salmos que normalmente nós não cantamos tanto, né? E também existe uma seção chamada de salmos de romagem, ou os cânticos dos peregrinos. O Salmo 121 que o irmão dirigente leu, o Salmo 125 que o irmão leu, são salmos contidos dentro dessa seção dos salmos dos peregrinos, dos salmos de romagem. Esta seção possui 15 salmos, vai do Salmo 120 ao Salmo 134, são considerados e classificados como salmos de romagem. Esses salmos você vai encontrar eles sendo classificados com outros nomes. Salmos de ascensão, talvez a sua Bíblia possa traduzir assim, salmos de subida. Por quê? Porque eram os salmos dos peregrinos, os viajantes, indo a Jerusalém adorar no templo, e Jerusalém ficava no alto, então eles subiam até Jerusalém, eles iam cantando. Por isso salmos de ascensão, salmos de subida, também salmos de degraus. Também você vai ouvir essa nomenclatura, porque eles paravam nos degraus do templo e eles adoravam, e eles cantavam nos degraus até que as festas começassem. Pelo menos 3 vezes no ano havia peregrinação para Jerusalém. Nas 3 festas principais eles iam e cantavam. Então esses 15 salmos, eles são salmos de marcha, são salmos que eles cantavam a caminho de Jerusalém. E os salmos tratam de diversos temas riquíssimos. O salmo de número 124, ele é um salmo de Davi. Davi, ele compôs dos 15 salmos, pelo menos 4 dos salmos de romagem. E Salomão, um destes salmos. 10 salmos são anônimos, dentre os 15 salmos que nós estamos notando. O Salmo 122 de Davi é um salmo de alegria. Alegrei-me quando me disseram. É um convite maravilhoso. É tão bom ser convidado para um casamento. É tão bom ser convidado para um grande banquete. Davi era um grande rei, participou de muitas solenidades, mas é muito curioso notar que Davi lembra deste convite com muita alegria. Alegrei-me quando me convidaram, vamos à casa do Senhor. Convidar alguém para a casa do Senhor é gesto de amor, é gesto de importância, é trazer para o melhor lugar. Então, tenho certeza que nós, como crentes, temos de fato esse entendimento. Convidamos aqueles que estão desanimados, caídos,
e também convidamos aqueles que não valorizam a casa do Senhor para aprender a valorizar a casa do Senhor. Então é nossa responsabilidade, tem que ter alegria no nosso coração. O Salmo de número 124 é um outro salmo formidável. Ele não é um salmo de alegria, mas ele é um salmo de gratidão, que é justamente uma outra afeição que precisa estar alimentada na nossa alma. E Davi vai falar sobre a gratidão pela presença de Deus a todo momento em sua vida. Gratidão pelos livramentos de Deus na sua vida e na vida do povo de Israel. Então Davi, ele é um servo de Deus que tem muito o que nos ensinar. Dentre todas as suas características e habilidades, como guerreiro, como rei, algo que nós podemos e devemos aprender com Davi é esta sensibilidade poética, essa sensibilidade para a presença de Deus que Davi evidencia. Davi não é um homem perfeito, né? Você conhece, se você tem contato com as Escrituras, vários dos pecados de Davi. E este é um fato importante, porque a Bíblia não esconde os defeitos de seus grandes heróis, dos seus grandes personagens. Isto se chama honestidade acadêmica, literária. Então os grandes personagens são evidenciados por seus pecados. O grande nome do Novo Testamento, o apóstolo Pedro, é evidenciado como aquele que negou a Cristo 3 vezes. O próprio apóstolo Paulo e vários dos grandes personagens, Abraão e todos eles, você tem uma evidência dos seus erros e das suas falhas. Então, Davi, ele quer que nós tenhamos esse senso da presença de Deus conosco. Então, Davi, ele é um homem segundo o coração de Deus, não porque Davi não tem pecados, mas porque Davi é um homem temente e um homem que depende de Deus. Davi tem um senso de dependência de Deus que muitas vezes nos falta. Nós temos e podemos, de maneira despercebida, começar a acreditar que é a influência de amigos importantes que eu tenho, é a minha inteligência, é o meu trabalho, é o meu diploma, o meu currículo Lattes que me leva para um determinado patamar. Mas Davi, em todos os momentos, em todos os trechos, ele vai exaltando o Senhor. Se você lembrar, por exemplo, da grande vitória que nós temos em relação ao gigante Golias, Davi exalta a Deus. Quem é este gigante para estar então incircunciso, para se levantar contra o Deus de Israel? A ênfase não está em Davi, a ênfase está no Deus de Israel. Davi, mesmo sendo rei, entende que é o Deus de Israel que deve então ser visto da maneira correta. Quando nós olhamos para Davi, nessa composição do Salmo 124, nós nos perguntamos em que episódio da vida de Davi ele escreveu o Salmo 124. Então, em vários momentos, Davi passa por perseguição e por dificuldades. Então, Saul persegue Davi, nós conhecemos bem a história. Mas não foi apenas Saul, ele teve uma grande dificuldade com seus filhos. Absalão se levanta, toma o reino e tenta assassinar o próprio pai. Se você achava que a sua família era difícil, você talvez não esteja prestando atenção na família de Davi, né? Então, famílias, quando a Bíblia descreve as famílias, ela descreve como grande bênção, não? A herança do Senhor são os filhos, mas a Bíblia também nos mostra que família vai trazer grandes complicações e grandes dificuldades também, por causa da nossa própria natureza pecaminosa em se relacionar com as pessoas. Por isso que nós não podemos fazer a nossa família o nosso Deus. Por isso que você não idolatra seu esposo, não idolatra sua esposa, não idolatra os seus filhos, porque de fato a Bíblia está repleta de exemplos de famílias que não são perfeitas, justamente para que a gente não caia nesse engano. Então você tem uma ênfase aqui no Salmo 124, nos versículos 1 e 2. Certamente você já tem aprendido que a forma dos textos do Antigo Testamento, dos textos hebraicos, enfatizarem uma verdade
trazerem um superlativo é com a repetição. E aqui você tem justamente o versículo 1 e o versículo 2 dentro do Salmo 124, trazendo basicamente a mesma ideia, é uma repetição. E as repetições elas servem para que você entenda a ênfase. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Versículo 2, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Então, dentro da poesia hebraica, dentro desta cultura judaica, a repetição é muito importante. Na nossa cultura também. Nós entendemos, por exemplo, a relevância e a importância pedagógica da repetição. Filipenses vai nos dizer que eu não canso de pregar para vocês a mesma verdade, a mesma coisa, é segurança para vós outros quando vocês têm as mesmas verdades sendo ensinadas. Numa cultura do Facebook, onde nós buscamos novidade atrás de novidade, informações atrás de informações, nós podemos cair no risco de achar que as informações repetidas são sacais, né? Ah, mas eu já li a Bíblia 10 vezes, eu tenho 10 anos de crente, então não tem... Não se preocupe que Deus não vai dar uma outra Bíblia, é essa. Deus não produz uma Bíblia a cada ano, né? Senhor, eu já li essa, não é como um livro qualquer, né? Você lê um livro, coloca na estante, eu já li. Não. Você vai passar 50 anos na vida cristã com a mesma Bíblia, porque ele é um livro diferente, ele é um livro divino humano. Então você não pode considerá-lo como um livro qualquer. Esse foi o grande problema do liberalismo teológico. Então nós temos aqui uma ênfase importante. Se não fosse o Senhor ao nosso lado, o que seria de nós? O que seria dessa igreja? O que seria de mim como pastor? O que seria de você aqui nesta manhã? É isso que Davi quer que nós pensamos, que nós venhamos a refletir. Eu quero que você passe o dia inteiro hoje pensando nisso. Se não fosse o Senhor, onde eu estaria? E uma pergunta ainda mais importante: se não fosse o Senhor, qual seria o meu destino eterno? Porque não é simplesmente a providência de Deus no presente, que já é valiosa, que já é maravilhosa. Mas se não fosse o Senhor, todos nós estávamos destinados ao dia da ira, ao dia do juízo. Já parou para pensar nisso hoje? Você refletiu sobre isso quando você acordou? Até esse presente momento, você refletiu sobre isso? Meus amados irmãos, é isso que abastece o nosso coração para adorar. É isso que faz com que um dirigente não precise ficar pedindo para a igreja, para que a igreja cante forte. Vamos cantar, igreja, vamos cantar, igreja. Não, o coração do crente, ele canta forte, porque ele foi incendiado com uma gratidão que se expressa a partir da providência de Deus no presente e principalmente a partir do nosso destino eterno, desse senso, desse entendimento. Hoje à noite haverá a celebração de ceia do Senhor. Isso nos motiva, isso enche o nosso coração, porque nos traz à memória o que aconteceu conosco e para onde nós estamos indo. A vinda do Senhor, a volta dele, enche o coração do crente. É porque muitas pessoas estão na igreja, não conseguindo encher o seu coração com as verdades espirituais, que muitas igrejas estão apelando para tudo e qualquer coisa. Muitas igrejas começam a se utilizar de várias programações criativas, justamente porque o coração das pessoas não consegue ter satisfação e plenitude com verdades espirituais. O que enche o nosso coração, meus amados irmãos, é exatamente o entendimento de que se não fosse o Senhor, nós estávamos destinados ao inferno. E este livramento e esta liberdade deve de fato ser o grande motivador da nossa alma e da nossa vida. No versículo 2, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós. Davi deseja quebrar a nossa ingenuidade, ou a ingenuidade de muitos que acreditam, defendem, que ter Deus em nossa vida é com certeza a garantia de que jamais teremos lutas, jamais teremos dificuldades, perseguições. É uma teologia frágil, fraca, é um desdobramento da teologia da prosperidade, que não é bíblica
e acaba sendo trágica, porque cria expectativas no coração dos crentes que não serão supridas e acaba trazendo grande frustração ao povo de Deus, porque criam expectativas no Senhor que Ele mesmo não prometeu. E acabamos decepcionados com a igreja, decepcionados com Deus. Quantas pessoas você conhece decepcionadas com o Senhor, com Deus, porque têm expectativas erradas em Deus, não entenderam sua natureza, não entenderam o seu agir? Ser crente é ser chamado para carregar uma cruz. O que é que isso significa? Não significa que a sua cruz é o seu marido, a sua esposa, o seu trabalho. Significa que você está caminhando no Calvário para morrer. Isso é loucura, meus irmãos. Só dá para pregar isso na igreja. Amém. Amém? Só dá para falar isso aqui. Dizer, olha, você foi salvo para morrer. Você foi salvo para ir morrendo dia a dia, culto a culto, domingo após domingo, caminhando, imitando a Cristo. E você ainda vem e faz isso com alegria e ainda contribui. Mensagem louca para o mundo, mas para nós, grande bênção do Senhor, que os nossos olhos enxergam, o nosso coração sente. E faz sentido para nós. Quando nós olhamos o texto, Davi diz: os homens se levantaram contra nós. Não é verdade que ter Deus ao nosso lado garante uma vida estável sem incidentes. Se você está aqui, se você veio para a igreja buscando uma vida estável em termos terrenos, você está buscando no lugar errado. Faça um empréstimo no banco que você vai ganhar mais. Vai procurar em outro lugar. Aqui é vida turbulenta. Aqui é o barco no meio do mar. Mas tem Cristo dentro do barco. Nós não estamos e temos que enfrentar tudo sozinho. É o que Davi está querendo dizer. Nós temos o Senhor conosco. Então, isto muda a nossa maneira de enxergar os problemas. Isso muda a nossa maneira de enxergar as dificuldades. Nós não queremos simplesmente nos livrar da dificuldade o mais rápido possível. Nós queremos que aquela dificuldade seja usada por Deus em nossa vida para glorificar a Deus e nos amadurecer. E nós pedimos a Deus que isso aconteça e que nos dê sabedoria para isso. Davi está dizendo, a vida de Davi é composta por grandes perseguições. Talvez você quisesse ser rei. Eu gostaria de ser rei como Davi. Mas Davi, para ser rei, passou por muitas e muitas dificuldades. Eu queria ser um homem segundo o coração de Deus. Se prepare. Tem uma grande montanha para subir e não tem elevador na montanha. Você vai ter que suar e sangrar para chegar até lá em cima. Certamente você já ouviu falar de John Bunyan e no livro O Peregrino. Toda a caminhada, toda a dificuldade. E é isso mesmo. Essa é a nossa caminhada. Então, a realidade da vida cristã é uma realidade de dor, de lutas, de sofrimento. Luta contra a nossa própria alma para fazer aquilo que é certo. Às vezes nós acordamos no domingo e queremos nem vir para a igreja. Por quê? Se eu sou crente. Luta contra a tua própria natureza pecaminosa. Então as lutas não são apenas externas. Nós temos uma grande luta interna. O Sérgio Lopes, inclusive, tem uma música que fala sobre isso, que o grande problema da minha vida sou eu. É a minha própria, é a natureza que habita em mim. Mas também temos lutas externas. Esperar que Deus nos livre sempre e em cada momento é uma expectativa que vai além daquilo que a Bíblia promete. Escute isso com muito carinho, amadureça essa ideia, reflita, rumine essa ideia. Várias vezes Deus vai nos poupar. Deus já deve ter te poupado de muitas situações difíceis e delicadas. Mas em alguns momentos, Deus permite que você seja atribulado, alcançado, um acidente, um velório, que você esteja diante de um caixão ou de 10 caixões, como aconteceu com Jó. Passar por tribulações, meus irmãos, significa que Deus está longe de nós? Passar por tribulação significa que Deus nos abandonou? Estou sendo perseguido no trabalho, está tão difícil, calúnias têm se levantado contra mim, Deus me abandonou. Eu oro, mas eu não sinto que Deus está me ouvindo.
Parece que Deus simplesmente virou as costas para mim. Cuidado com esse tipo de pensamento intrusivo, que é contrário à palavra de Deus. Nós devemos aprender a corrigir os nossos pensamentos e sentimentos a partir da verdade bíblica, e não o contrário. Nós não podemos lançar nas Escrituras as nossas expectativas equivocadas, mas ao orar, ao estar passando por grande tribulação e falar com Deus em um momento de aridez, onde não parece que nós estamos nos braços do Pai, não parece que temos aquele relacionamento tão íntimo. Talvez os irmãos já tenham lido o diário de David Brenner, onde ele fala sobre esse relacionamento que em alguns momentos ele tem, em outros ele não tem, mas ele gostaria de o tempo todo estar com um coração alegre, vibrante, mas não funciona assim. E não funciona assim por quê? Porque senão nós nem queríamos o céu. Sabe essas lacunas no nosso relacionamento com Deus? Deus te dá uma gota de presença dEle valiosa, enche o teu coração. Aí depois você passa por dificuldades, tribulações. Onde está Deus? Onde está Deus? Isso faz com que você deseje o céu eternamente, onde não vai ser apenas uma gota, algumas gotas, mas você vai ter a presença plena de Deus com você e conosco. Então aqui, meus irmãos, é o prelúdio. Que é o prelúdio. Você não vai ter tudo aqui, não vai ter a plenitude aqui, mas você vai ter algumas gotas indeléveis na tua alma e no teu coração, que ninguém consegue tirar. Momentos maravilhosos. Deus está te preparando para momentos importantes. No Salmo 124, versículo 1, quando o autor vai dizer: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, ele convida Israel para ser testemunha. Notaram isso? Não é apenas Davi que está testemunhando aqui. Ele diz: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel o quê? O diga. Em outras palavras, o pastor Marcos Perim poderia subir aqui e dizer o seguinte: se não fosse o Senhor ao nosso lado, a Igreja Batista Regular da Pituba que o diga. Você que está aqui essa manhã, que o diga. Se não é verdade que de fato Deus está ao nosso lado e por causa disso a nossa vida é diferente. Então você tem aqui basicamente um cântico responsivo. Você tem Davi afirmando a importância da presença de Deus, mas não deixa apenas o pregador fazer isso. Você que está aqui sentado precisa dizer amém, precisa entender: se não fosse o Senhor ao nosso lado, o que seria de mim? O que seria de nós? Isso tem que estar em cada coração aqui essa manhã. Davi convoca Israel, diga Israel. Israel tem toda uma história da providência de Deus. Meus irmãos, todos nós vamos ter momentos difíceis, lutas, dificuldades, como o povo de Deus. E graças a Deus, porque temos a convicção e a certeza de que Ele está conosco. No versículo 2, o texto diz que os homens se levantaram contra nós. Versículo 3, parte B, quando a sua ira se acendeu contra nós. Davi vai falar de pessoas iradas, pessoas perseguindo. Não sabemos exatamente a realidade, o contexto exato, mas sabemos que o povo de Deus sempre foi perseguido por sua fé. Nunca houve um tempo fácil para o povo de Deus. Israel no Antigo Testamento, Igreja no Novo Testamento, e Israel sendo tratada na tribulação. Que tal o tempo da tribulação para Israel? Fácil? O que aguarda Israel é maré mansa, certo? É o anticristo, falso profeta e a grande besta. E a salvação em Cristo Jesus também. Não vai ser fácil, não é simples. E o texto vai nos dizer: os homens se levantaram, a sua ira se acendeu contra nós. No capítulo 3 o texto diz: teríamos sido engolidos. Nós temos pelo menos 4 metáforas que seguem aqui o texto, 4 figuras muito ricas.
Por isso que eu disse que esse salmo ele poderia ser exposto em duas, três mensagens, porque é muito rico mesmo. O versículo 3 nos diz: eles nos teriam engolido. Essa linguagem é uma linguagem figurativa, é uma linguagem ilustrativa. Diz respeito provavelmente à terra se abrindo debaixo dos pés, sendo engolidos vivos. Esta figura, se não fosse o Senhor, nós já teríamos sido tragados. É esta a ideia. Se não fosse Deus, os nossos inimigos teriam nos destruído com uma facilidade enorme, como se a terra se abrisse debaixo dos nossos pés. Esse cântico ele foi entoado muitas vezes pelos peregrinos e acabou retratando uma situação, um contexto que Israel conhecia muito bem. Davi usa a figura do viajante. Quando você estuda um pouco sobre estas viagens que eram feitas, uma das coisas que acontece, uma das situações difíceis que acontecem, inclusive é descrita em Eclesiastes, é a situação do viajante que cai em um buraco. Então existiam poços que eram abertos. Os irmãos lembram, por exemplo, dos poços de Abraão, de todas aquelas lutas do Antigo Testamento. Então alguns poços eram abertos e eles eram abandonados. Então era muito fácil nesta viagem você cair em algum desses poços que estavam apenas cobertos parcialmente. Você não percebeu e foi tragado pela terra. Então ele está usando aqui uma situação vivencial, aquilo que eles conheciam bem dentro de uma viagem, e cair numa daquelas valas e daqueles poços numa viagem era algo muito difícil, muito complexo, e eles estavam então sujeitos a isso. O livro de Eclesiastes ele vai nos dizer, vai falar sobre o cordão de 3 dobras, né? Vai falar lá sobre essa questão da união, como é bom ter um ao outro. Ali é um contexto de viagem. Nós normalmente usamos para o contexto de casamento, mas a interpretação do texto literal é sobre uma viagem. É a viagem de um peregrino. E quando um cai, o outro está aqui, ó. Um cai, o outro levanta. Por isso você não viaja só, porque ao viajar só e cair num poço você morre. Então, dentro daquele contexto, qual é a verdade que eles estão dizendo? Nós não estamos viajando sozinhos. Nós temos a presença de Deus conosco. É isso que eles estão cantando. É isso que eles estão dizendo. A terra não nos traga. Por quê? Por causa da presença e da segurança que Deus nos dá. Essa é a primeira figura que o texto traz. Os irmãos devem lembrar também da situação de Datã e Abirão, que a terra se abriu e engoliu todos eles. Então Israel conhecia muito bem essa história. E Deus tem poupado e cuidado do seu povo. Nos versos 4 e 5, nós temos aí uma metáfora para ilustrar o livramento de Deus. E agora a metáfora muda, não é mais a metáfora da terra engolindo, mas as águas tragando. Então nos versículos 4 e 5, as águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. De maneira imediata, os viajantes, eles experimentavam o que é conhecido como o efeito das águas do Negueb. Talvez você já tenha ouvido falar sobre esse efeito de águas, onde as águas simplesmente brotam das rochas no meio do deserto e desaparecem com a mesma velocidade que aparecem. O viajante tinha que ter muito cuidado e ser muito experiente para que ele não dormisse em um local onde as águas viessem então a matá-los à noite. As águas fizessem com que eles submergissem. Então eles precisavam ter muito cuidado com aquele efeito que acontece no Negueb. Mas também nós temos vários momentos na história de Israel onde as águas submergiram. Lembra, por exemplo, da travessia do Mar Vermelho? Onde o povo passou com os pés enxutos. Por que o povo passou com os pés enxutos enquanto o Egito foi submergido? Por quê? Por causa de Deus. Se não fosse o Senhor, nós teríamos o mesmo destino dos egípcios. As águas também teriam nos tragado.
A mão do Senhor barrou as águas. A mão do Senhor protegeu o seu povo. O que Davi está fazendo? Davi está lembrando, meus amados irmãos, da nossa história, daquilo que nós já experimentamos, do cuidado de Deus em nossas vidas por tantos e tantos anos. Um detalhe que você encontra no versículo 5 é que o texto não fala apenas de uma realidade externa, física. Olha o que o versículo 5 diz. Esse texto é poético. Olha o que o texto diz: águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Aqui você tem uma figura para a depressão. Existem várias figuras para a depressão. Figura do cativeiro e a figura do se sentir sufocado, angustiado, preso. Se não fosse o Senhor, nós morreríamos nas nossas próprias angústias, no vazio da nossa própria alma. Nós nos entristeceríamos e ninguém nos levantaria disso. Nós não teríamos motivo para se levantar da cama. Nós não teríamos razão para viver. Se você já teve depressão ou conhece alguém que teve depressão, você sabe da grande luta e da grande batalha que é sobreviver a essas águas impetuosas. Nos últimos 3 meses eu perdi 2 amigos por suicídio. Eles treinavam com a gente lá na igreja. Nós temos lá um ministério com jiu-jitsu na igreja. E eles treinavam conosco, pregávamos para eles. Os 2 incrédulos, mas pessoas maravilhosas. Pessoas respeitosas, sempre me ouviram. E nos últimos 2 meses, um se suicidou. Depois de 15, 20 dias, o outro cometeu suicídio. Um deu um tiro na cabeça, o outro se enforcou. As águas nos tragam. Não temos vazão. Quem tem nos poupado disso é Deus, meu irmão. Quem tem nos poupado disso é o Senhor. Por isso nós somos gratos. Por isso é um salmo de gratidão. Por isso nós cantamos: se não fosse o Senhor, eu estaria derrotado completamente, derrotado para mim mesmo. No verso 6 nós temos mais uma analogia para o sofrimento, mais uma metáfora para o sofrimento. Tem a ver agora com ser destroçado por animais selvagens. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Os peregrinos, durante a viagem, eles corriam riscos de ser atacados por feras. Então, você já notou que no Antigo Testamento, várias vezes as passagens falam sobre leões e sobre ursos. O próprio Davi teve experiências com feras. E o que Davi está nos dizendo é: se não fosse Deus, nós seríamos presas fáceis para os nossos inimigos, para este mundo. E é interessante que a figura para Satanás é que Satanás é um leão andando ao nosso redor, querendo nos destruir. Seríamos presas fáceis para Satanás. Só que, como somos povo de Deus, Satanás precisa pedir permissão a Deus para nos atacar ou fazer qualquer coisa contra nós. Lembra de Jó? Até onde eu posso ir? Quem está perguntando isso é Satanás. E Deus diz: você vai apenas retirar a família dele, os bens dele. Você vai tocar agora na saúde dele, mas não tirar a vida. O que Satanás quer é nos destruir, é nos matar. Mas Deus dá limites, né? Tem aquela informação de Lutero, né? Quando Lutero ensina que o Satanás é o cão preso de Deus por uma corrente, né? Só vai até onde Deus permite. Se não fosse o Senhor, provavelmente todos nós já teríamos sido possessos nesse mundo. Já pensou sobre isso? Você talvez já tenha ouvido falar sobre possessão demoníaca, mas talvez você não tenha pensado que você poderia ser essa pessoa possessa, angustiada,
perdendo o seu equilíbrio emocional, intelectual, físico. Meus irmãos, possessão demoníaca não é coisa só de igreja neopentecostal não, tá bom? Só para que você possa entender, há 3 para 4 anos atrás, nós tivemos um caso de possessão demoníaca na igreja. E foi uma situação bem difícil e bem delicada. Não é fácil saber quando é possessão demoníaca, quando é alguma outra coisa, mas no caso, nós tivemos certeza por causa das blasfêmias contra Deus, contra a Bíblia e várias outras coisas assim. Se não fosse Deus, nós estávamos sendo controlados pelo diabo. Em Efésios capítulo 2, é dito que antes nós andávamos segundo a vontade do diabo e dos pensamentos. Já parou para pensar nisso? A sua segurança vem do Senhor. É por isso que temos segurança na salvação. Por isso que podemos falar de perseverança dos santos. Por quê? Porque é Deus quem nos assegura. Senão, eu dormia salvo e acordava incrédulo. Porque basta haver uma mudança no meu coração e na minha mente, que acabou, pronto, acabou tudo. Uma instabilidade emocional, já era. Não, é Deus. Estamos nas mãos de Deus. É Deus que nos mantém. E Davi está trazendo todas essas verdades. A quarta e última metáfora está no versículo 7. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Interessante, porque até o momento Davi fala que Deus não deixou passar pela dificuldade, pela tribulação, pelo ímpeto do mar. Agora ele fala que nós estávamos presos. Ele nos coloca como um pássaro preso numa armadilha. E que nós fomos libertos, fomos livres. Davi aqui não está pensando em João capítulo 8, conhecereis a verdade vos libertará. Davi não tinha aqui que o próprio Jesus é a verdade que liberta. Ele não tinha, mas nós temos. Nós temos isso. Nós sabemos da nossa liberdade. Nós sabemos que estávamos cativos. Nós sabemos que estávamos presos. Somos livres em Jesus. Isaías 40 tem uma figura de liberdade maravilhosa. Deus nos dá asas como águias, para voar, para estarmos próximos dele. Somos livres para adorá-lo. Meus irmãos, essa liberdade nós não tínhamos. Deus nos deu esta liberdade. A nossa liberdade era para o mal, era para o pecado, era para a criatividade pecaminosa. Mas Deus nos deu a condição, abriu os nossos olhos, a sua graça foi irresistível. Ele nos libertou de uma cegueira completa. Somos livres. Você é livre como um pássaro. Já notou a beleza de um pássaro voando? Eu sei que muitos gostam de pássaros na gaiola, mas pássaros voando, a natureza, a revelação geral de Deus é algo belíssimo. Na próxima vez que você notar um pássaro voando, nesta tarde, se preparando para vir para o culto à noite, lembre-se, eu era como esse pássaro, só que eu estava preso. Deus me libertou. A revelação geral, ela é constituída de placas, sinais, para nos lembrar do nosso Deus, lembrar o que aconteceu na nossa vida. Todas as vezes que você estiver assistindo aqueles documentários onde animais selvagens atacam ao outro, você era a vítima, Deus te livrou. E nós vamos lembrando de Deus a cada momento, a cada instante. É isto que enche um coração de um crente de motivação para servir a Deus. Eu tenho pregado em algumas igrejas e eu tenho notado um efeito de um cristianismo tedioso, ou um cristianismo que não motiva, um cristianismo que não alegra. Muitos crentes que parecem se arrastar para a igreja, parecem estar vindo para a igreja com uma tristeza quase que fúnebre.
que acontece com o nosso coração e com a nossa alma? Talvez eu precise encher a minha mente, como Filipenses vai nos dizer em capítulo 4, com de fato com aquilo que é agradável, com aquilo que vai encher o meu coração de gratidão. Isso não acontece de maneira automática, meus irmãos, isso é uma disciplina espiritual. Você tem que parar e dizer: eu vou pensar naquilo que me dá esperança. Eu vou encher o meu coração com a providência maravilhosa de Deus. Eu vou encher o meu coração com o meu destino eterno. Porque senão você é invadido por pensamentos que vai só te assolando, te destruindo, te desanimando. E aí nós vamos vivendo uma vida cristã em contradição, porque a vida cristã não pode ser triste. Tem tristezas, mas não é triste. Tem momentos difíceis, mas não é triste. Senão nós vamos evangelizar o mundo dizendo: olha, você vai encontrar plena satisfação em Cristo, quando eu não encontrei. E alguém chega na igreja e não vê esta vibração, esta alegria, não vê um coração contagiante, um coração pleno. Isso é um terrível mau testemunho. Alguém que mora do seu lado, seus vizinhos precisam conhecer alguém feliz, alguém realizado. Mas pastor, como é que eu posso ser realizado diante de tudo isso? Em Cristo, em Cristo. Porque a alegria é fruto do Espírito Santo. E este mundo, ele precisa conhecer a verdade escriturística. Precisamos pregar exatamente essa verdade. Mas a nossa vida precisa ser uma evidência do que a verdade é capaz de fazer. Alguém que chega aqui nessa igreja, que experimenta a adoração desta igreja, os cânticos, precisa sair daqui dizendo: por que eu não canto assim? Por que eu não tenho essa motivação de cantar assim? E ele começa a se fazer perguntas: por que eu não tenho essa vibração? Por que meus olhos não brilham dessa forma? E a resposta, meus amados irmãos, é porque ele não enxerga o que nós enxergamos. Não aconteceu na vida ainda, sua vida, ou na vida de alguém que não tem Cristo, aquilo que aconteceu na nossa. As metáforas para nós são realidades. Quais são as metáforas da sua vida? Davi está trazendo várias. Metáforas de livramento, lembranças maravilhosas. Eu sempre gosto de dizer que são as lembranças que alimentam a gratidão. Alguém que não tem lembranças de relacionamento com Deus normalmente é ingrato. Aconselhamento pastoral, muitas das vezes, é te lembrar daquilo que Deus já fez. É isso. Você chega triste, decepcionado, fragilizado: eu não quero mais trabalhar na igreja, pastor, porque está difícil. Aí o pastor diz: senta aqui. Quantos anos você está nessa igreja? 10 anos. Quantos ministérios já teve? Tantos. Como foi? Foi assim, mudou. Automaticamente. Por quê? Porque eu estou fazendo você lembrar daquilo que Deus realizou na sua vida. E isto, meus irmãos, abastece a alma. Eu quero encerrar dizendo o seguinte: quando você olha o versículo 6, o versículo 6 diz: bendito o Senhor. Isso é adoração. Quando nós lembramos de tudo aquilo que aconteceu na nossa vida, a resposta automática é bendizer, é adorar. Bendito seja o Senhor. Esta é a resposta adequada do crente ao Senhor. Nós precisamos sair daqui com essa resposta no coração e na ponta da língua: bendito seja o Senhor. Porque se não fosse Deus, a minha vida presente e futura seria uma tragédia. O versículo 8 se encerra da seguinte maneira: o nosso socorro, para se alguém ainda tem dúvida, né? Está em o nome do Senhor. Seu socorro não está na sua conta bancária. A Venezuela está aí para contar a história. Seu socorro não está no seu concurso. Quantos concursados saíram da Venezuela agora? Basta um governo totalitário assumir o poder, acabou. Só que parece que a estabilidade do concurso é quase um Deus dentro da nossa cultura.
Deus está só usando o concurso na sua vida. Ele está só usando. É só a instrumentalidade de Deus. Quem te mantém é o Senhor. Quem nos mantém é o Senhor. Ele é o nosso socorro, bem presente na hora da nossa angústia. É este Deus maravilhoso. Por quê? Porque que só Ele tem o caráter de ser o nosso socorro. O versículo 8 diz: porque Ele é o Criador do céu e da terra. Porque Ele é o teu Criador. Ele tem todo o poder em suas mãos. Então nós recorremos a Ele porque sabemos que de fato Ele pode nos ajudar. Ele pode nos socorrer. Ele tem a natureza, Ele tem os atributos adequados para poder ajudar a sua criação. Quando nós lemos em Hebreus, quando fala de Jesus, Jesus é o Criador e o mantenedor da sua criação. É isto. Ele cria e Ele mantém, está nele o poder. Por isso nós nos voltamos para Ele. Por isso nós oramos juntos, oramos uns pelos outros. Porque sabemos que é Deus quem ajuda. É Deus quem trabalha em nossas vidas. Encerro dizendo para a igreja: se não fosse Deus em nossa vida, o que seria de nós? Se não fosse Deus na sua vida, o que seria de você? Que esta pergunta, que esta reflexão te motive a trabalhar mais, a servir mais, a amar mais ao nosso Deus, a adorar com toda a força que você carrega no peito. Adore a este Deus, sempre lembrando: se não fosse o Senhor, eu seria um desastre. Vamos orar. Deus amado, se não fosse o Senhor, a igreja da Pituba que o diga, se não fosse o Senhor, somos gratos, ó Deus, por nos salvar, por mudar a nossa vida e nos dar esperança. Ó Deus, não permite que percamos esta verdade teológica, que esta verdade saia de diante dos nossos olhos, que a Tua presença, ó Deus, não seja mais vista ou sentida, que nós, ó Deus, possamos entender que somos completamente dependentes do Senhor em cada detalhe da vida. Se não fosse o Senhor, nem respirar conseguiríamos. Se não fosse o Senhor, não teríamos condições de andar e chegar até essa igreja. Louvado seja o Teu nome nesta manhã. Bendito seja o Teu nome. Recebe toda a honra, recebe toda a glória dos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém.